Se suas finanças não mudaram até hoje, talvez o problema não esteja na falta de oportunidade. Talvez esteja no nível da sua fé aplicada. Deus não trabalha no barulho da ansiedade. Ele trabalha no silêncio da convicção. Enquanto você reclama em voz alta, o céu responde ao que você acredita em silêncio. Preste atenção nisso. Toda a transformação financeira começa invisível. Antes do dinheiro aparecer, a identidade muda. Antes da oportunidade surgir, a decisão interna é tomada. Você não atrai aquilo que pede com desespero. Você atrai aquilo que sustenta com convicção. Napoleon Hill ensinava que a mente é o ponto de contato entre o homem e a inteligência infinita. Se sua mente está dominada pelo medo, sua realidade refletirá limitação. Se sua mente está impregnada de fé ativa, sua realidade começará a se reorganizar. Talvez você esteja esperando um milagre externo, quando o verdadeiro milagre precisa acontecer primeiro dentro de você. Deus não multiplica dúvida, Ele multiplica direção. Ele não fortalece vitimismo, Ele fortalece decisão. Existe um momento antes da colheita que ninguém vê. A semente está debaixo da terra. Não há aplausos, não há reconhecimento, apenas processo. É exatamente assim que a prosperidade começa, no escuro, no silêncio, no invisível. A maioria das pessoas desiste nesse estágio porque não vê resultado imediato. Elas querem prova antes de confiar. Querem sinal antes de agir. Mas o princípio é o oposto. Primeiro vem a fé sustentada. Depois vem a evidência. Se você quer ver Deus mudar suas finanças, precisa entender que Ele começa mudando sua mentalidade. Enquanto você continua pensando como alguém que sobrevive, nunca viverá como alguém que prospera. A transformação começa quando você decide parar de se identificar com a escassez. O silêncio que antecede a prosperidade não é abandono, é preparação. Algo está sendo alinhado. Ideias estão sendo organizadas. Sua visão está sendo ajustada. E se você permanecer firme, o resultado se tornará inevitável. Existe uma diferença profunda entre pedir a Deus e confiar em Deus. Pedir é fácil. Confiar exige postura. Pedir é momentâneo. Confiar é contínuo. Muitas pessoas oram por prosperidade, mas continuam tomando decisões baseadas no medo. Isso cria um conflito interno. A boca pede avanço, mas a mente espera escassez. Confiança verdadeira muda comportamento. Quando você realmente acredita que algo está sendo preparado para você, sua postura muda. Você fala diferente, anda diferente, decide diferente. A fé aplicada altera sua energia, sua presença e principalmente suas escolhas financeiras. Napoleon Hill ensinava que a fé é um estado mental que pode ser induzido por repetição consciente. Isso significa que você pode treinar sua mente para acreditar antes de ver. E quando a crença se torna dominante, sua realidade começa a obedecer. Talvez o que esteja bloqueando sua prosperidade não seja falta de oração, mas excesso de dúvida. Dúvida constante é uma mensagem repetida ao subconsciente dizendo que você não está pronto. E o subconsciente sempre trabalha para confirmar aquilo que você acredita ser verdade. Quando você decide confiar, algo poderoso acontece. Você para de agir por desespero, para de aceitar qualquer oportunidade por medo de faltar, para de negociar seu valor. Confiança gera critérios, e critérios elevam resultados. Deus não trabalha para sustentar uma mentalidade pequena. Ele expande aquilo que já foi decidido internamente. Se você ainda se enxerga como alguém limitado, continuará criando limites. Mas no momento em que você assume a identidade de alguém próspero, disciplinado e estrategista, tudo começa a se reorganizar. Prosperidade é consequência de alinhamento interno. E alinhamento não é emoção passageira. É decisão repetida diariamente. Você não precisa anunciar sua fé, precisa praticá-la em silêncio. Se essa mensagem está abrindo sua mente, faça algo agora. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam esse direcionamento. E siga o canal porque aqui você não recebe motivação vazia. Você recebe estratégia mental, espiritualidade aplicada e princípios que constroem resultados reais. Quando você se conecta com conteúdos assim, você começa a reprogramar sua mente constantemente. E aquilo que ocupa sua mente com frequência começa a moldar seu destino. A mente é o solo espiritual das suas finanças.
Tudo o que você vive hoje, um dia foi um pensamento repetido. Antes de existir no mundo físico, existiu dentro de você. Se existe desordem financeira, houve antes desordem mental. Se existe limitação constante, houve antes crenças limitantes sendo alimentadas todos os dias. Você precisa entender algo decisivo. Dinheiro não amplia apenas conforto. Ele amplia a identidade. Se sua identidade interna é frágil, o dinheiro vai potencializar insegurança. Se sua identidade é sólida, o dinheiro se torna ferramenta de expansão. É por isso que tantas pessoas ganham e perdem. Não é falta de oportunidade, é falta de estrutura mental. Napoleon Hill afirmava que pensamentos dominantes criam circunstâncias dominantes. Isso significa que não basta desejar prosperidade. É preciso dominar internamente a imagem de quem você está se tornando. Sua mente precisa aceitar a nova versão antes que o mundo reconheça. Pergunte a si mesmo com honestidade. Você se sente confortável imaginando grandes resultados financeiros? Ou sente culpa, medo ou receio de ser julgado? Muitas vezes o bloqueio não está na falta de capacidade, mas na resistência inconsciente ao crescimento. Deus não trabalha contra a sua identidade. Ele expande aquilo que você aceita ser. Se você ainda se vê como alguém que luta apenas para pagar contas, continuará atraindo situações que reforcem essa narrativa. Mas quando você muda a narrativa interna, começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Prosperidade começa com clareza. Clareza sobre quem você é, sobre o que aceita e sobre o que não tolera mais. A mente precisa de direção. Quando você define um padrão interno elevado, suas decisões começam a refletir esse novo padrão, e decisões constroem destinos. Não existe milagre financeiro separado de transformação mental. Existe alinhamento. Existe coerência entre pensamento, fé e ação. Quando esses três elementos se unem, a mudança deixa de ser uma possibilidade e se torna um processo inevitável. Se você continuar até o final, vai entender qual é o erro invisível que mantém tantas pessoas presas, financeiramente mesmo tendo fé. Existe um erro invisível que bloqueia a prosperidade de milhares de pessoas e quase ninguém percebe. É o hábito silencioso da autossabotagem. Você diz que quer crescer, mas mantém padrões que garantem que tudo permaneça igual. Você pede expansão, mas continua confortável na zona da limitação. A autossabotagem não aparece como algo óbvio. Ela se disfarça de prudência excessiva, de medo disfarçado de responsabilidade, de adiamento constante. Você adia decisões importantes esperando o momento perfeito. Só que o momento perfeito nunca chega. Para quem não decide internamente crescer primeiro, Napoleon Hill ensinava que indecisão é uma das maiores causas do fracasso financeiro. A mente indecisa transmite insegurança. E insegurança afasta oportunidades. Quando você hesita demais, perde timing, perde confiança e reforça dentro de si a identidade de alguém que sempre espera ao invés de agir. Outro erro invisível é falar constantemente sobre dificuldades. Toda vez que você reforça um problema, fortalece emocionalmente essa realidade. O subconsciente não diferencia crítica de programação. Ele apenas registra repetição. E o que é repetido com emoção se torna crença. Deus não amplia discurso de escassez. Ele amplia convicção alinhada com ação. Se você ora por prosperidade, mas passa o dia reclamando de dinheiro, está enviando mensagens contraditórias. E contradição gera estagnação. Você precisa assumir responsabilidade total pela sua direção financeira. Não responsabilidade no sentido de culpa, mas no sentido de poder. Quando você entende que suas escolhas constroem seu cenário, você deixa de ser vítima e passa a ser estrategista. Prosperidade exige postura, exige disciplina silenciosa, exige decisões que muitas vezes ninguém vê. Enquanto outros gastam energia reclamando, você investe energia se preparando. Enquanto outros duvidam, você fortalece convicções. O erro invisível não é falta de talento, não é falta de fé, é falta de coerência diária entre o que você acredita e o que você pratica. Quando essa coerência é estabelecida, algo começa a se mover com força.
E é exatamente nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna estratégia. Fé não é emoção. Fé é estratégia aplicada com constância. Quando você entende isso, tudo muda. Porque deixa de esperar sentir confiança para agir e passa a agir para fortalecer a confiança. Esse é o ponto que separa quem apenas acredita de quem prospera. Napoleon Hill explicava que a fé pode ser desenvolvida por repetição, consciente de pensamentos direcionados. Isso significa que você pode treinar sua mente diariamente para aceitar prosperidade como algo natural, não como sorte, não como exceção, como consequência lógica de uma identidade alinhada. A maioria das pessoas ora por mudança, mas continua agindo com mentalidade antiga. Querem resultado novo, mantendo o padrão antigo. Isso não é fé, isso é expectativa vazia. Fé verdadeira gera movimento estratégico. Quando você acredita que Deus está organizando seus caminhos, você se prepara como alguém que sabe que oportunidades virão. Você estuda, você melhora suas habilidades, você administra melhor o que já tem, porque entende que fidelidade no pouco constrói estrutura para o muito. Fé aplicada muda sua relação com dinheiro. Você deixa de enxergá-lo como fonte de segurança emocional e passa a vê-lo como ferramenta de propósito. E quando o dinheiro deixa de ser idolatrado ou temido, ele começa a fluir com mais equilíbrio. Existe uma lei invisível funcionando o tempo todo. Aquilo que você sustenta mentalmente, com convicção, tende a se materializar através de oportunidades, ideias e conexões. Mas isso exige alinhamento interno. Não basta repetir frases positivas. É preciso agir como alguém que já decidiu prosperar. Prosperidade não nasce do acaso. Ela nasce de uma decisão espiritual, seguida por disciplina prática. Quando fé e ação caminham juntas, você cria uma força difícil de ser interrompida. E quando essa força se consolida, algo ainda mais profundo acontece. Sua identidade muda. E quando identidade muda, resultados começam a acompanhar naturalmente. Existe um momento decisivo na vida de qualquer pessoa próspera. Não é quando o dinheiro chega, é quando a identidade muda. Porque resultados financeiros são apenas reflexo visível de uma transformação invisível que já aconteceu antes. Você não enriquece primeiro no bolso, enriquece primeiro na mente. Enquanto você se vê como alguém limitado pelas circunstâncias, continuará criando justificativas para permanecer pequeno. Mas quando você assume internamente a identidade de alguém disciplinado, estratégico e guiado por fé, suas decisões começam a refletir essa nova versão. Napoleon Hill defendia que a riqueza começa com um propósito definido. E propósito definido elimina distrações. Quando você sabe quem está se tornando, para de agir por impulso. Para de gastar energia tentando provar algo para os outros. Passa a construir silenciosamente algo sólido para si mesmo. Identidade define padrão. E padrão define resultado. Se seu padrão interno aceita mediocridade, seus resultados serão medianos. Se seu padrão exige crescimento, sua mente começará a buscar soluções mais elevadas. Deus não força a expansão. Ele responde à disposição interna. Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, mas mais clareza sobre quem você decidiu ser. Quando você decide ser alguém próspero em essência, passa a tomar decisões compatíveis com prosperidade. Investe melhor seu tempo, controla melhor seus impulsos. Aprenda a esperar quando necessário e agir quando estratégico. Prosperidade sustentável não é explosão momentânea, é construção consistente. É disciplina diária, quando ninguém está olhando. É fé mantida mesmo, quando os resultados ainda são discretos. E então algo poderoso acontece. O mundo começa a perceber aquilo que você já havia decidido em silêncio. O reconhecimento externo apenas confirma a transformação interna que já estava consolidada. Finalmente, entenda isso com profundidade. Deus muda suas finanças quando você muda sua identidade. Ele amplia aquilo que você se torna, não aquilo que você apenas deseja. Se você quer ver transformação real, comece hoje a agir como a pessoa que já decidiu prosperar. O resto será consequência inevitável do alinhamento que você construiu.